no programa Ciência e Espiritualidade aqui na TV Mundo Maior. E hoje o nosso tema é a questão espiritual dos animais e estou com a doutora Irvênia Prada. Bom, doutora Irvênia, tem uma questão, né, que falam muito hoje em dia sobre a eutanásia. Deve ou não ser aplicada nos animais? Olha, Giovana, eu penso que essa regra deve ser geral para todos os seres, né? Não só para o ser humano, ou seja, de se preservar a vida. Entretanto, no exercício da medicina veterinária, eu sei que existem casos dramáticos. Às vezes, por exemplo, o animal que é atropelado está com multifraturas, um câncer ósseo terminal, processos muito difíceis, né, que os animais ficam sofrendo e as pessoas às vezes não têm nem condições financeiras e nem condições de ficar com esse animal em casa e prestar todos os cuidados que ele precisa, né? Então, eu costumo dizer assim, lembrando uma página de Emmanuel, que ele diz assim: o quanto te seja possível, suporta o lar difícil, o quanto esteja ao seu alcance, ajuda o companheiro necessitado. Então, uma resposta que eu posso dar assim de modo geral para todos os casos é o seguinte: o quanto lhe for possível, o quanto esteja ao seu alcance, faça opção pela vida, né? Casos extremos a gente considera, a gente respeita quando a eutanásia é indicada, mas a gente vê casos assim que são lamentáveis, né? Às vezes na faculdade chegava a pessoa perguntando onde se pagava a taxa para eutanasiar o animal, porque ela ia mudar de casa para apartamento, né? Então é um descaso pela vida e isso deixa a gente muito triste. Agora, casos extremos em que as pessoas às vezes façam opção pela eutanásia, a gente respeita e nesse caso vamos pedir aos espíritos zoófilos que nos ajudem, né? Para que esse animal seja atendido no seu desencarne. Certo. Uma outra questão é sobre a alimentação. Muitas pessoas falam que deve-se comer carne, não se deve comer carne. Como que fica essa questão? Alimentação humana. A alimentação humana. Então, no Livro dos Espíritos existe uma questão em que Kardec pergunta se a alimentação de carne pelo ser humano é válida, se é compatível com as condições humanas. Então, o Livro dos Espíritos diz assim, na resposta, que a carne nutre a carne e que o homem deve nutrir-se de acordo com a sua constituição para poder cumprir a lei do trabalho. Então, a resposta a essa pergunta, praticamente, ela está aconselhando os seres humanos a comerem carne, reforçando até que isso é uma necessidade, né? De fato, eu acho que para a humanidade como um todo, ainda mais meados do século XIX, essa resposta é absolutamente coerente. Agora, existem muitos convites, muitos chamamentos, Giovana, na literatura espírita, de vários mentores, incitando o ser humano a dar um passinho para frente, né? Então, por exemplo, em Missionários da Luz, Alexandre, que é o mentor que assessora André Luiz, ele diz assim, que a inteligência humana, tão fértil na descoberta de tantos avanços tecnológicos, já teria de condições de recorrer a outras fontes de alimentação que não nas indústrias da morte. Ele usa uma expressão bem pesada, né? Mas aí ele vai falando que, então, já existem recursos que o ser humano poderia recorrer a eles, substituindo a matança dos animais, né? E tá cheio, o Irmão X, Emmanuel, existem vários chamamentos para que o ser humano que queira fazer essa proposta de poupar a vida dos animais, já tem como fazer isso. Eu mesmo deixei de comer carne há mais de 20 anos, e a gente precisa tomar alguns cuidados, né? Não é só parar de comer carne. Então você precisa repor alimentos que você tinha na carne, né? Nutrientes, por exemplo, vitamina B12, o ferro, ômega 3. Então quem quiser assumir essa proposta, o Irmão X aconselha que vá aos poucos deixando de comer a carne de cada dia e vá substituindo por outros alimentos que façam com que a sua saúde seja preservada, né? Porque mudar de uma hora para outra não, é completamente desaconselhável. Tá certo. Bom, doutora Irvênia, você tem 2 livros, né, sobre a espiritualidade nos animais. Quais os nomes são A Questão Espírita dos Animais? A Questão Espiritual dos Animais, ela tem uma abordagem espiritualista espírita, onde eu coloco todos esses assuntos e a fonte são as obras básicas da codificação e outros autores subsidiários, como André Luiz, Emmanuel, Irmão X, né? E também eu tenho um livro que se chama A Alma dos Animais, que é uma abordagem mais acadêmica, onde eu falo da mente dos animais, do psiquismo dos animais, então não tem uma abordagem espírita nem espiritualista, é uma abordagem absolutamente acadêmica. Certo. Bom, ambos os livros são de fáceis leituras, né, para o público leigo? São. E o que mais que a pessoa pode... a gente vê uma preocupação, né, que você teve em relação a apresentar, né, nesses livros
trechos da codificação e também trechos de André Luiz e de Emmanuel. Então, a literatura espírita já tem bastante, já é bem rica nesse ponto. É muito rica, Giovana, muito rica. E eu fiz uma coisa, eu tomei o seguinte cuidado nessa obra, A Questão Espiritual dos Animais. De tudo que eu digo, eu refiro à fonte. Então eu digo Livro dos Espíritos, questão 597, Gênesis e tal, André Luiz, não é para que as próprias pessoas possam recorrer ao original e tecer os seus próprios comentários, porque muitos assuntos ainda estão sob a forma de questão, ou seja, como matéria em discussão. Certo. Bom, doutor Irvênia, nosso bloco de entrevistas chegou ao final. Mas você que está em casa já sabe, mande seu comentário, mande sua sugestão para nós. Nosso e-mail é cienciaeespiritualidade@tvmundomaior.com.br. Décio, é com você. Muito obrigado, doutor Irvênia. É um grande prazer, uma honra para o Ciência e Espiritualidade ter a senhora aqui conosco. E muito obrigado também a Giovana pela magnífica entrevista. Vocês viram quantas questões interessantes e até polêmicas, como essa questão de comer carne ou não comer carne, né? Quanta coisa ao redor dessa questão dos animais. Mas eu acho assim, pela convivência que eu tenho com a doutora Irvênia e pelas oportunidades de discussão que nós tivemos sobre o assunto, eu acho que está na hora de nós começarmos a ressignificar os animais na nossa vida, no nosso planeta. Como a própria doutora Irvênia falou, nós ainda necessitamos da carne, não acredito que seja nada errado nos alimentarmos desses nossos irmãos, porque isso também está fazendo parte do processo evolutivo deles, mas eu acho que já é hora, como a doutora Irvênia chamou a atenção, de nós começarmos a pensar um pouco melhor sobre isso, né? Talvez iniciando pela maneira como nós utilizamos os animais nas questões de projetos de diversão, não é? Como ela mesma colocou, as touradas, as vaquejadas, e tantos outros, os rodeios e tantas outras situações em que os animais são martirizados ou são torturados para trazer algum tipo de diversão para os seres humanos. E uma outra maneira que me ocorre de nós darmos mais um passo adiante é repensar a maneira como esses seres são sacrificados, né? A maneira como ocorre o sacrifício dos animais que vão ser consumidos, a maneira como eles são criados, né? A gente sabe que existem algumas formas de criar animais em que eles são confinados e que eles têm uma vida muito torturada, muito difícil, até o momento do abate. Todas essas questões eu acho que precisam ser pensadas e discutidas, né? Nós não podemos mais ignorar que esses seres têm alma, que essas almas têm a mesma potencialidade que as nossas, que nós já estivemos na posição em que eles estão agora e que é um momento em que a tomada de consciência e o entendimento desse processo para nós, seres humanos e principalmente para nós espíritas, é o momento de nós começarmos a pensar melhor sobre essa condição e sobre o que nós podemos fazer para mudar essa condição. Esse é o nosso Ciência e Espiritualidade. Eu espero que vocês tenham gostado e espero revê-lo no próximo programa para discutirmos um pouquinho mais sobre espiritismo e ciência. Até lá!